Boa tarde, quarto ano. Hoje a nossa aula será aqui na plataforma por videoaula. Na semana passada, nós estudamos o processo de produção do açúcar. Nós vimos como funcionava o engenho de açúcar, né? Será que as pessoas que viviam lá naquela época, elas sempre utilizaram o açúcar? Ou nós, hoje em dia, nós sempre utilizamos o açúcar para adoçar os alimentos? Será que desde lá do tempo passado, nós utilizamos o açúcar? Abra o livro de vocês aí na página 14 e 15 e vamos ler aí o texto. Acompanhe pelo livro de vocês, porque o livro de vocês, a letrinha está maior, tá? Então, vamos ler aí. No Brasil, a maioria das pessoas usa o açúcar feito da cana-de-açúcar, mas nem sempre foi assim. Ao longo do tempo, houve mudanças no modo de adoçar os alimentos. Primeiro, os povos indígenas, eles não conheciam o açúcar feito da cana-de-açúcar. Eles consumiam mel de abelha para adoçar o paladar. Os africanos, que eram trazidos da África ao Brasil, também costumavam coletar o mel. Então, primeiro, eles utilizavam o mel para adoçar. Depois do mel, eles começaram a utilizar a rapadura. No Brasil, a colônia, os pobres e os negros escravos usavam o mel e o melaço. Quando a situação de algum deles melhorou, eles começaram a utilizar a rapadura. Seu formato, ele era compacto, né? O que facilitava o transporte e o uso de porções individuais. Atualmente, ele é mais conhecido como doce. A rapadura foi muito utilizada para adoçar os alimentos. O açúcar mascavo. Na Europa, o açúcar foi um produto muito caro e muito raro durante um bom tempo. Apenas os ricos podiam consumi-lo. No século XVII, os portugueses começaram a produzir no Brasil o valioso açúcar e vendê-lo à Europa. O açúcar mascavo ele era considerado um produto inferior ao açúcar branco. Por isso, a produção era pequena e quando ocorria, ele era vendido a preços mais baixos, tá? Então, o açúcar branco ele era mais valorizado, por isso ele era mais caro. Depois do açúcar branco, nós vimos aí o açúcar da beterraba branca. No início do século XIX, surgiu na Europa um tipo de açúcar feito de beterraba branca. Ele é maior e mais doce do que a beterraba vermelha e mais comum atualmente, né? Então, não era a beterraba vermelha como nós conhecemos. Era outro tipo, que era a branca, que era maior e mais doce. Depois do açúcar da beterraba branca, veio o açúcar refinado. Só começou a ser usado na década de 1910, o açúcar refinado. E ele era bem mais caro do que o mascavo. Com o tempo, o açúcar refinado ele se tornou popular, né? Mais pessoas, ficou acessível para mais pessoas. Ele era bem mais caro, só que se tornou mais acessível hoje em dia. Os diferentes tipos de açúcar. Você já deve ter visto no supermercado que existem vários tipos de açúcar. Os mais comuns são o mascavo, o cristal e o refinado. Quais são as diferenças entre eles? O mascavo, ele é o açúcar obtido após o cozimento do caldo da cana, sem passar por processo químico. Por isso, ele é o tipo mais rico em nutrientes. Então, ele não passa por processo químico, por isso que ele fica dessa cor. O açúcar cristal, ele recebe um tratamento químico que o deixa bem mais claro do que o mascavo e em formato de cristais. Cerca de 90% de seus nutrientes são perdidos nesse processo. O açúcar refinado,
ele torna-se branco e fino após passar pelo processo de refinamento, quando ele é peneirado e recebe também tratamento químico. É o tipo mais saboroso e consumido, mas contém pouquíssimos nutrientes. Na atividade da página 15, a questão 1 diz o seguinte: Questão 1. Por que os negros escravizados não conseguiam consumir o açúcar que eles produziam? E o que eles utilizavam para adoçar os alimentos? Tem uma pausa no vídeo. Depois de pensar, responder direitinho, vamos conferir a resposta. Por que os negros escravizados não conseguiam consumir esse açúcar que eles produziam? Porque o açúcar, ele era o principal produto, o açúcar produzido no Brasil, ele era produzido com o uso da mão de obra escravizada, que era exportado principalmente para a Europa. Só que ele era um item de alto valor. E os escravizados, assim como as pessoas mais pobres, não conseguiam consumi-lo e utilizavam o mel para adoçar os alimentos. Então, o açúcar ele era um produto muito caro, tá? O açúcar ele é um produto caro, que era feito de cana-de-açúcar, mas ele era muito caro e não podia ser consumido pelos pobres. Eles não tinham condições de consumir. Apenas os ricos podiam consumi-lo. E o que é que os pobres, O que é que eles utilizavam, os negros? Eles utilizavam para adoçar os alimentos. Eles utilizavam o mel, assim como os indígenas também. Agora, analise a embalagem do açúcar consumido em sua casa. Dá uma olhadinha na embalagem do açúcar que a mamãe ou o papai comprou e respondam que tipo de açúcar, qual é o tipo de açúcar e onde foi produzido. Aqui está dizendo para responder em uma folha à parte, mas pode responder aqui mesmo, tá? Então, vocês vão escrever qual o tipo de açúcar, se é o açúcar mascavo que você utiliza na sua casa, se é o açúcar cristal ou se é o açúcar refinado. E onde ele foi produzido. Aí você vai olhar no rótulo dele, na embalagem, para descobrir qual o local que ele foi produzido, a cidade que ele foi produzido. Agora, depois a gente encerrar, a unidade, nós vamos aí para o volta e revira, onde nós vamos fazer uma retomada daquilo que nós estudamos. Primeiro, nós vimos que a extração do pau-brasil era feita pelos indígenas. Então, os indígenas levavam essa madeira para as feitorias e trocavam por objetos diversos com os europeus. Então, os indígenas não tinham espelho, não tinha enxada, não tinha machado, não tinha colar, não tinha roupa. Então, eles trocavam o pau-brasil por esses utensílios e objetos dos europeus, que nós chamamos de escambo, é o processo de troca, tá? Não era venda, eles não recebiam dinheiro por isso. Então, eles faziam uma troca do pau-brasil por objetos, o qual nós chamamos de escambo. Então, para manter o controle do território, os portugueses, eles decidiram organizar a ocupação e a administração das terras. Então, no início, os portugueses, eles organizaram o Brasil em capitanias hereditárias, Eram 15 capitanias e o Brasil ele era colônia de Portugal. O Brasil era colônia, Portugal era a metrópole. Então, Portugal ela enriquecia extraindo os produtos valiosos da América. Então, Portugal resolveu criar algumas formas para organizar a administração, para incentivar a ocupação das terras pelos portugueses e criou as capitanias hereditárias e o governo geral. As capitanias hereditárias eram essas faixas de terra que iam do litoral, até a parte central, a partir do litoral. Ela era administrada pelos donatários. Ela ia do litoral até a linha do Tratado de Tordesilhas, que dividia o país. A oeste pertencia a Portugal, a leste pertencia a Portugal e a oeste pertencia à Espanha.
e elas foram distribuídas às ex-donatários. Só que essas capitanias, elas nem todas tiveram sucesso. Então, no ano de 1548, foi estabelecido o governo geral, que tinha a função de administrar toda a colônia, né? De explorar as riquezas, de defender o território, e para isso eles também construíram os fortes para essa proteção. Depois disso, eles começam então o processo da produção do açúcar, né? Plantar a cana-de-açúcar. Como ele era um item muito valorizado e bem explorado e vendido a um preço alto em Portugal, as capitanias que mais produziram foi a capitania de São Vicente, né, em São Paulo, e uma capitania do Nordeste. Então, eles começaram a produzir esse açúcar. Então, era onde esse açúcar era produzido? No engenho. Então, no engenho era composto por casa grande, capela, senzala, moenda e casa de purgar. Então, o açúcar ele era muito valorizado na Europa. Por isso, a cana-de-açúcar foi o produto escolhido para ser cultivado aqui nas terras brasileiras. Vamos ler aqui as perguntas abaixo e encontrar a resposta aqui no diagrama, tá? Primeira pergunta. Como chamamos a troca do trabalho de indígena por objetos trazidos pelos portugueses e não envolvia dinheiro? Eu acabei de falar há pouco instante. Então, como se dava esse nome desse processo de troca? Pensem e procura aqui no diagrama a resposta. Letra B. Qual foi o nome dado aos postos de administração colonial geralmente fortificados? C. Que árvore interessou bastante os portugueses, porque dela se extraía uma tinta avermelhada que era usada para pigmento para pintura e também para tingir tecidos. Letra D. Como se chamava o tratado que difundiu uma linha imaginária para dividir as terras da América do Sul entre Espanha e Portugal? As respostas estão todas aqui no diagrama. Deem pausa no vídeo, terminem de encontrar e aí agora nós vamos corrigir. Então, depois que vocês já encontraram, vamos ver qual é a resposta. Então, o processo de troca, né? Como perguntou aqui na letra A, o processo de troca do trabalho indígena por objetos dos portugueses era chamada de escambo. Então, os locais, né? O nome dado ao posto de administração da colônia. O local onde ficava a administração da colônia era a feitoria. O nome da madeira que foi bastante procurada, bastante explorada, que era retirada dela a tinta e também pigmento para tecido, era o pau-brasil. E o nome do acordo, né, que dividia a América do Sul entre Portugal e Espanha, era o Tratado de Tordesilhas. Então, no diagrama, aqui está, feitorias, escambo, Tordesilhas e pau-brasil. Na questão 2, leia o texto e responda as questões. O açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã em Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Este açúcar era a cana que veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler morrem aos 27 anos, plantaram e colheram cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro que adoça o meu café esta manhã em Ipanema. De que se trata o poema? Sobre o que esse poema fala? Pensem e respondam. Na letra B. De acordo com o poema, como é o lugar em que o açúcar é produzido? Como essas são as pessoas que trabalham para produzir?
E as condições de vida dos trabalhadores que produzem açúcar atualmente, elas mudaram em